Olá, tudo bem? Eu sou a Deirdre, diretora do Departamento Jurídico, e hoje estou aqui para falar para vocês acerca do nosso setor. O Departamento Jurídico foi criado em novembro de 2012 com a finalidade de atender toda a área civil das empresas integrantes do Grupo Enso, o que envolve tanto a atuação judicial propriamente dita, quanto a atuação consultiva e preventiva. Portanto, temos a função de defender os interesses do grupo no judiciário, bem como atuar de forma preventiva, esclarecendo dúvidas e promovendo ações internas com o intuito de minimizar riscos, assim como o impacto negativo de determinados procedimentos. Assim, quando vocês observarem casos que impliquem maiores riscos de problemas futuros, peço que entrem em contato conosco através de telefone, e-mail ou helpdesk, que serão disponibilizados ao final deste vídeo. Também não hesitem em entrar em contato conosco em casos de dúvidas ou necessidade de consultoria, pois o propósito maior do nosso departamento é tentar evitar problemas e demandas judiciais desnecessárias. O Departamento Jurídico está à inteira disposição de todos os colaboradores do grupo. Agora, peço a gentileza de prestarem muita atenção nas próximas orientações que serão passadas pelo restante da equipe, pois as informações e orientações a seguir serão cobradas de todos vocês. Olá, meu nome é Renata, sou advogada do grupo e vim falar um pouquinho sobre noções de direito do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor foi criado em 1990 e de lá para cá a legislação sobre as relações de consumo evoluiu bastante. O Grupo Enso atua no ramo de concessionárias, com vendas de veículos novos e seminovos, produtos, peças em balcão, prestação de serviços, tais como recall, revisões, reparos mecânicos e consertos de veículos sinistrados. Nesse sentido, é importante que cada um dos funcionários do grupo tenha noção de alguns elementos básicos que impactam diretamente no ramo de atividade das empresas do grupo. Pois bem, agora eu vou passar algumas definições para vocês terem noção. Fornecedor é toda pessoa ou empresa que fabrica, constrói, comercializa produtos ou ainda que presta serviços. Consumidor hipossuficiente é toda pessoa ou empresa que adquire, utiliza produtos e serviços para uso próprio. A lei entende que o consumidor é hipossuficiente, mas aí você vai me perguntar, mas Renata, o que é hipossuficiente? Hipossuficiente significa que o consumidor está do lado mais fraco e desprotegido da relação comercial e que, em razão disso, conta com algumas vantagens dentro de um processo judicial. Entre elas, podemos mencionar a inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova significa que nos processos judiciais cabe à empresa provar a versão dos fatos. Por exemplo, caso o cliente diga que trouxe o veículo para realizar uma revisão e um funcionário, ao manobrá-lo, acabou danificando o veículo, caberá, neste caso, à concessionária provar que o veículo já estava batido quando deu entrada na concessionária. A empresa poderá apresentar checklist de entrada, desde que corretamente preenchido, do veículo com o apontamento da avaria na carroceria do veículo. O consumidor também tem direito à informação, o que significa que o fornecedor, através de seus funcionários e avisos fixados, deverá fornecer todas as informações de forma clara e correta sobre o produto ou serviço que está sendo fornecido. É preciso também prestar atenção nas ofertas e promessas, porque tudo que foi anunciado e prometido pelo fornecedor deverá ser cumprido. O consumidor tem direito de exigir da concessionária o cumprimento da oferta, mesmo que ela esteja com valor errado, por exemplo, ou escolher outro produto ou serviço equivalente, ou ainda cancelar o contrato e pedir a restituição do valor que ele pagou. Atenção também para as propagandas classificadas como enganosa. É preciso esclarecer que a lei proíbe a publicidade falsa ou enganosa, ou seja, aquela que contenha informações falsas que levem o consumidor a interpretar de forma errada o que está sendo ofertado. E lembre-se sempre, o funcionário é preposto da empresa. Mesmo que você não tenha procuração
dos donos da empresa, aqui dentro, na qualidade de funcionário, ao conversar com um cliente, você fala como representante da empresa. Então, muito cuidado com o que você vai dizer e prometer ao cliente. E por último, é bom lembrar que a tratativa com o cliente deve ser pautada pelo respeito e formalidade. O funcionário jamais deve tratar o cliente através de algum apelido ou algum diminutivo e evitar qualquer intimidade com o cliente. Fique ligado e preste atenção. Obrigada! Olá, me chamo Karine Escobar, eu sou uma das advogadas do Departamento Jurídico e eu vou falar um pouquinho sobre a importância das correspondências destinadas ao nosso departamento. São nas lojas do grupo que são recebidas a grande maioria das correspondências de interesse do nosso departamento. As mesmas costumam ser entregues pelo correio e são recebidas em nossas recepções e são encaminhadas para o administrativo e depois chegam ao nosso departamento. Assim, é importante definirmos que as correspondências destinadas ao departamento jurídico, além daquelas especificamente endereçadas ao departamento, são todas aquelas enviadas pelo Poder Judiciário e PROCON, além de notificações enviadas pelo cliente. Adicionalmente, acontece do próprio cliente ou seu advogado vir trazer essas notificações pessoalmente na loja. Pode também acontecer de eventualmente aparecer um oficial de justiça para trazer intimações judiciais. Então surge a dúvida: Karine, qualquer funcionário do grupo pode receber essa notificação e intimação? A resposta é sim. Se qualquer funcionário receber essa notificação ou intimação, vai ter validade. Ademais, é importante frisar ser imprescindível o imediato envio ao departamento jurídico. Pode ser por e-mail, que é o juridico@grupoenzo.com.br, ou pelo helpdesk ou ainda por e-mail. A necessidade desse envio imediato se dá em razão do curto prazo para resposta que se inicia logo após o nosso recebimento. Logo após, entenda-se o dia seguinte. A demora ou inércia no envio pode gerar grave consequência para o grupo, como aplicação de multa, condenação em processos, perda de prazos, recursos, além de alguns casos configurar o crime de desobediência. Ah, Karine, mas eu dei uma lida aqui na notificação e o cliente só por um arranhão no carro pediu a substituição do veículo todo. Vai ter que atender o pleito dele se a gente perder o prazo. Mas e se eu me esquecer de encaminhar para o jurídico? Vocês irão ter outro meio de ciência desta notificação, citação e intimação? A resposta é não. Mas fique ligado, as notificações extrajudiciais ou correspondências destinadas a outras empresas ou seus sócios não devem ser recebidas, pois pertencem a outra empresa ou pessoa. Por exemplo, se na Campai chega uma correspondência endereçada à Toyota, que é a fabricante, deve-se recusar o recebimento da mesma. Outro exemplo, se na Enzo Veículos, que é a Fiat, chegar uma correspondência da Enzo Motors, também não deve ser recebido, porque não é ali que ela deve ser recebida. Assim, destacamos 3 dicas relevantes. Em caso de recebimento pessoal de notificação ou intimação, na via você deve colocar a data, a hora e o nome de quem recebeu. Ah, Karine, mas por que é importante colocar a hora? Porque tem notificações que a gente recebe que a gente tem 48 horas para responder. Então, a hora é contada do recebimento. Dica 2. Documentos destinados ao jurídico sejam enviados da forma digitalizada antes da via física. E dica 3. No caso de correios, não descarte o envelope original e envie juntamente para o jurídico. Por quê? Porque lá no envelope também tem informações relevantes que vai ajudar na nossa resposta. Obrigada! Olá, tudo bem? Eu sou Evelyn, coordenadora jurídica do Grupo Enzo. Nós já aprendemos nos módulos anteriores que, por sermos fornecedores de produtos e serviços, estamos sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, que garante aos consumidores que nós, como fornecedores, somos responsáveis por provar nos processos judiciais e administrativos que não houve uma falha na prestação de serviço. Um dos documentos mais importantes e usados para a defesa das nossas empresas é a chamada Ordem de Serviço. Mas afinal,
o que é uma ordem de serviço e para que ela serve. A ordem de serviço é um documento que registra a prestação de um serviço a um cliente. Ela é utilizada tanto quando há o conserto de um veículo, a instalação de acessórios e até mesmo nas revisões e manutenções periódicas. As ordens de serviço possuem campos de preenchimento obrigatório, que são muito importantes pois trazem um resumo de toda a prestação de serviço, como os dados do consumidor, do veículo, a quilometragem, o estado de conservação do mesmo, a reclamação do cliente, o diagnóstico, o serviço realizado, as peças eventualmente substituídas, a data do início e do término da prestação e a assinatura do cliente, que é a única forma que temos de demonstrar que ele teve acesso a todas as informações ali contidas. Via de regra, o cliente sempre fica com uma via da ordem de serviço. Por isso, é muito importante termos máxima atenção ao preenchimento correto e completo de todos os campos, pois é este documento que ou nos prejudica ou nos ajuda numa eventual defesa judicial. Quais são os maiores erros no preenchimento das ordens de serviço? Falha ou falta de informações como quilometragem, identificação de todos os reclames do cliente, o diagnóstico de cada reclamação, os serviços realizados, a data da entrada, a data da saída, o preenchimento correto do checklist, como por exemplo, os danos que o veículo já possui ao dar entrada na nossa oficina, a falta de assinatura do cliente e até a falsificação de assinatura, que inclusive configura crime e pode ser punido na forma da lei. Tenha sempre em mente que se o campo de preenchimento existe, é porque ele é importante. Lembramos que o correto preenchimento dos documentos e processos é da nossa responsabilidade e eventual erro poderá ser atribuído ao colaborador. Dessa forma, fique atento e, em caso de dúvidas, questione o seu gestor imediato ou o departamento jurídico através dos nossos canais de atendimento. Olá, tudo bem? Eu sou a Evelyn, coordenadora jurídica do Grupo Enzo, e hoje eu vim falar para vocês sobre a negativa de garantia. Quando efetuamos a venda de produtos e serviços, existem as chamadas garantias, que podem ser decorrentes de lei ou do contrato entre as partes. No caso de veículos novos, 0 km, existe a garantia oferecida pela fabricante, em relação a determinados itens do veículo, como motor, câmbio, entre outros. Desta forma, quando um cliente apresenta uma reclamação que estaria coberta em garantia, podem surgir situações de negativa, em razão do mau uso ou de agente externo. São alguns exemplos de mau uso e agente externo, quando, por exemplo, entra água no sistema do veículo, quando o condutor dirige em estradas alagadas, a utilização de combustível impróprio ou adulterado, danos decorrentes de animais, quedas de árvore, sinistros, buracos, entre outros. Nesses casos, nossa experiência nos ensina que a situação pode facilmente se complicar, pois é comum que os clientes não se conformem com a negativa e ajuizem ações buscando a satisfação de seus interesses. Por isso, nos casos de negativa de garantia, para que seja possível uma boa defesa da empresa, é primordial que toda e qualquer evidência esteja descrita na ordem de serviço, além dos registros de fotografia ou vídeo, sendo tais provas anexadas à ordem de serviço e salvas no servidor da empresa, para que a informação não se perca no tempo. Lembramos que é da responsabilidade de cada um seguir as orientações e processos estabelecidos, evitando prejuízos à empresa e ao colaborador, que pode ser responsabilizado por suas falhas. Dessa forma, fique atento. Em caso de dúvidas, questione seu gestor imediato